Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Para nunca mais entrar. Então não pode entrar nenhum palestino. Foram para a Cisjordânia e quiseram tomar e se insurgiram contra a realeza da Cisjordânia. Foram expulsos. E disseram, vocês aqui não voltam mais. Foram para o Líbano e lá também foram expulsos. Então, o regime do Irã, do Ali Khamenei, esse charmuta, ele estabeleceu pontos de terroristas do Hamas, do Hezbollah, dos Hutus. Para ele, está sempre no foco da atenção e jogar a culpa nesses terroristas. Quem foi que fez o atentado no Catar contra os catares, a população do Catar? Foi o Hamas, foi o Hezbollah, mas nunca foi o Irã. Quem foi que atentou contra os árabes, os 5 países mais ricos do planeta? Árabes. Foi o Hamas, o Hezbollah, os Iremitas, mas nunca foi o Irã. Mas todos eles foram patrocinados, orientados a proceder dessa forma. E assim fizeram também na Europa, na África e em tudo que é lugar. Então eles estabeleceram esse acharque global, esse roubo global. Então, eles disseram, olha, estes caras chegou a esta posição que nós temos que tirá-los da nossa presença, porque senão eles vão acabar com os 5 países árabes que detêm a cultura global, senhores dos 2 mundos. E aí, eles falaram, olha, tem alguém aí que não esteja corrompido? Olha, está todo mundo corrompido. Todo mundo faz o que eles mandam, senão morrem. Todos os presidentes da Europa, todos os da África, todos da Oceania, têm que obedecer. No Brasil, na América Latina, senão eles mandam os dragões do Irã para serem executados, mortos. Então esses terroristas, filhos de uma puta, viveram através de opressores. São os que, porque nós somos água, né? Somos átomo. Então nós olhamos e só vemos o que nós identificamos. A parede, o chão, a cama, o armário, a televisão, mas não existe. E os seres que também nós não conseguimos ver, porque não temos mediunidade e não fazemos bruxaria, não conseguimos enxergar. Às vezes vemos algum vulto ou outro, às vezes vemos uma fotografia, tiramos uma fotografia com o sujeito que aparece na fotografia. Enfim,
ou manifestações de ectoplasma, enfim, muitas coisas. Mas isso não é para qualquer um. Então, se você tem uma epifania desse tipo, eles ficam atentos. Aí eles dizem: olha, você é o escolhido, você vai ser o terrorista-chefe. Por quê? Porque você viu um ser do mundo das trevas e você vai ter poder. Você quer ser o quê? Ah, eu quero ser artista bem-sucedido. Então você vai fazer um pacto. Ah, eu quero ser militar. Então você vai ser um pacto. Ah, eu quero ser presidente. Então você vai fazer um pacto. Bruxaria. E estabeleceram isso. Então, a humanidade inteira foi dominada pelo medo, pela opressão, por você com o teu livre-arbítrio dar lugar, se submeter, como dizendo, cara, você vai ter força suficiente para brigar contra essa assombração? Aí você diz, olha, isso aí, como você bem falou, é uma assombração. Quem está morto não faz mal a ninguém. Quem não existe mais, não existe. Porque você é a genialidade e você é o eu sou o que sou. Célula divina, igreja. Tem intimidade com o Criador. Com Isa, com Mohammed, com Allahu Akbar, com Jesus Cristo, com Yahushua HaMashiach. Então, este é o panorama. Então, todos os modos operandos aqui no Brasil, você identifica quem é terrorista. Aí é fácil. Porque ele sempre vai estabelecer o direito das minorias de chegar e defender o sujeito que está com um parafuso solto, dizendo que ele se sente mulher e que ele quer ser visto como mulher, e ele está decepando o pênis. E a mulher que quer se sentir homem está decepando os seios e tomando hormônios, e fica defendendo isso, e você diz, escuta, querido, não te disseram que isso aqui está errado? É para você ficar perdendo tempo, sendo distraído com quem defende estas minorias, e não olhar para o objetivo deles, que é administrar e estabelecer o domínio do planeta, através da propina, através do roubo. E aí você diz assim, mas escuta, como é que pode? O sujeito rouba os velhinhos, ele é preso, mas ele fica uma temporada na cadeia, e depois ele é solto, aí depois ele volta para o partido político, ele vira senador, ele vira presidente da república. Como é que pode? Claro que pode. Porque até então o status quo é estabelecido por estes milenares, seculares, reis da terra, que ficaram insatisfeitos com a divisão das terras que eles deram para outros administrarem e estabelecerem a sua liberdade, porque eles são anjos, são monges que se portam. Então, você dirá, e Gaza vai voltar tudo o que era antigamente? Não. Por quê? Porque agora a administração é feita por eles, por todos os povos árabes. E que eles estão brigando entre eles, porque todos eles querem fazer contendas um com o outro. E eles dizem, não, eu vou fazer aqui uma baita de uma estrutura que eu vou estabelecer o melhor para que todos os árabes
tenham por satisfeito este projeto de cidade. Fizeram isso com Dubai. Fizeram isso com todos os lugares para colocar lá as realezas que não conseguiam se conversar. Por ciúme, por olho grande. Mas todos eles receberam a sua parte administrativa do líder, que eles disseram, eu quero que vocês identifiquem, porque até então eles se vestiam de trapos. E eles chegavam e diziam, escuta, está nascendo das profundezas da terra o veneno, e não cresce nem batata, porque onde tem petróleo, está tudo envenenado. Você não pode plantar que não cresce nada. E aí eles disseram, e como é que nós vamos fazer? Aí chegou o patriarca e disse, isto veio para dar educação, para melhorar o nosso povo e para estabelecer a liderança em todo o planeta, através do estudo da vinda do Todo-Poderoso, Isa, Mohammed, que eles estão aguardando, como todos nós. Então o Irã falou, isto não pode acontecer, nós temos que ser contra esse projeto. E começou a fazer toda esta encrenca. Então levantaram a China, que era um povo totalmente destruído, porque foi uma grande realeza, foi um grande feudo de milenar, de reis, de imperadores, e que foram destruídos. E que eles foram levados a esta administração, e que hoje estão falidos. Acabou. Como também na Rússia, acabou. Então, quando o senhor Trump diz, olha, quem não obedecer vai ser acabado, vamos arrasar com eles. Ele diz, vamos arrasar. Mas ele sabe que ele não tem necessidade de colocar o seu exército. Ele tem a tecnologia e tem os que vão processar a defesa de contra estes monstros, exterminadores do ventre muçulmano, que estupram, matam, se viciam crianças e depois vendem as mulheres como escravas. E isto, vocês identificam quem faz isso. Porque quem está com a verdade não precisa se defender. Mas a mídia não divulga quem está com a verdade. Divulga a mentira. E mantém o povo ignorante. E faz com que vocês fiquem dizendo, escuta, esse pessoal do PT sofre de lobotomia. O Lula agora está falando de novo contra o Bolsonaro. Ele está dizendo, olha, vamos colocar Bolsonaro na cadeia mês que vem. Então, o senhor Trump, conjuntamente com o status quo mundial, os donos de tudo isto, chegaram e disseram, fala para esse filho da puta que acabou, porque ele vai ser exterminado. Então, o que sobrou para o Maduro? A Nicarágua e o Congo. São os dois únicos países que dizem que ele tem direito. E ele sai gritando para a ONU socorro. E ele diz que o russo está a favor dele, não está. Que a China está a favor dele, não está. Aí
o russo faz uma eloquência dizendo que ele é a favor do Petro da Colômbia. Não está. Do México, não está. Eles não vão bater de frente, porque eles já estão identificados pelos donos da terra, o status quo financeiro, e que disseram: fudeu para vocês, vão pra puta que o pariu. Se vocês não aceitarem, se não houver paz mundial, vocês não vão estar na Terra. Então ele disse: você, CIA, ou seja, vocês que foram, trabalharam, aceitaram suborno, depois de serem levantados a especialistas, se venderam por petróleo do Irã, se venderam por propina, para querer estabelecer monstros, a querer dominar o planeta. Nós vamos acabar com vocês. Então, a tarefa agora está na mão deles. E você sabe que com a CIA são os melhores assassinos que existem na face da Terra. Então aparece um comentarista da CNN e fala: olha, realmente a declaração do senhor Trump dizendo que a CIA está encarregado disto e que isto significa que acabou ou seja, o serviço secreto, porque até então, no passado, era tudo secreto, ninguém sabia nada. A CIA agia, ninguém sabia nada. Mas o Trump chegou e falou: é a CIA, vai lá, vai fazer o serviço. Entendeu? E aí você dirá, e aí o Maduro vai botar o serviço secreto dele? O serviço secreto dele é uma merda. O serviço secreto de todos é uma merda, porque todos eles dependem de 60 agências de inteligência. Porque entre eles não se falam. Tem duplo agente, sim, que se vende e que é executado. Então você sabe identificar quem é duplo agente, sabe identificar quem é o deputado filha da puta, o inventado terrorista, o senador terrorista, o ministro do Supremo terrorista, tudo. E não tem para onde fugir. E a pena é pelotão de fuzilamento. Por quê? Porque é crime contra a pátria, a espionagem. Seus filhos da puta. E aí você dirá: como? Deixa eu dar uma volta aqui, que isso aqui está me cansando. Aí dizem: como? Vão fazer isto, vão me condenar ao pelotão de fuzilamento por traição à pátria. Sim, você é um filho da puta traidor à pátria. E vai morrer no pelotão de fuzilamento por espionagem, conluio, assassinato de gente inocente nos hospitais, seus filhos da puta, com vacinas envenenadas, com a água envenenada. Seus filhos de uma puta! E já estamos em guerra mundial nuclear. Então está tudo visto, meu amigo. Então você foi chamado a dizer: olha, vai ter uma petroquímica, você quer? Quero. Você agora vai ter que chegar e dizer para mim: olha, eu sou um plágio, eu sou um boneco. Como é teu nome? Meu nome é Moacir. A puta que está comigo, a Janja, ela trabalhava no bordel, ela foi agendada, e nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho. E quem trouxe vocês? Fulano, já sabemos. E esse fulano, você sabe disso? Sim, sabemos de todos. Então agora como é que fica? E agora fica que tu vai ter que cantar bonitinho tudo para poder sobreviver. Você vindo aqui da minha
tempo e falando a verdade para mim, eu vou poupar a tua vida, mas você vai sair da cena e vai entregar todo mundo. Ouviu, Carmen Lúcia Piranha? Ouviu, Faquin, Zani, Dino, Alexandre de Moraes, filho da puta! Porque com filha da puta, a gente faz isso porque eles são covardes. E eu não vou dar chance! Sem chance! Então é melhor assinar. Vou sair fora, vou dizer tudo, vou contar tudo. Porque senão vai morrer pelo pelotão de fuzilamento. É assim que a banda toca. Querem matar todo mundo? Querem escravizar todo mundo? Querem botar todo mundo na intempérie? Querem roubar? Querem cobrar imposto? Seu ladrões, filha da puta! Vocês querem tiro, porrada e bomba? Guerra civil? Se matando nas ruas? Você acha que isso não está acontecendo? Você acha que não tem aí justiceiro? Não vai aparecer morto, filha da puta! Então, está tudo declarado. E é melhor se renderem. Porque a ordem é não prisioneiros. Não vai haver prisioneiros. Porque não vamos gastar dinheiro para manter esses filha da puta. Aí você diz, porra, e por cada refém, eles soltaram os caras lá que mataram, estupraram? Sim. E soltaram para quê? Para morrer. Para eles sentirem gosto da vida e verem que tiveram a oportunidade de desistir, mas quiseram, por ganância, reivindicar que eles podem. Porque todo mundo você vê aí que pousa, você vê o cara do Itamaraty, esse gordo viado filha da puta, que ele pousa como se ele fosse o dono da terra, cheio de dinheiro, que ele tem domínio por todo mundo, que ele diz, eu vou falar com o ministro do Tesouro, porque ele é um dos nossos. Eu vou falar com o senador fulano de tal, porque ele é um dos nossos. E ele sabe da capacidade de dinheiro que nós temos todos. Não ele não tem um centavo. Terá 1 bilhão, 2 bilhões de dólares, 3 bilhões, mas não pode gastar, né? Entendeu? Então, meu amigo, a vida é assim. Alguma pergunta, mestre? Esse é o relatório. Certo. Juiz Oscar, vamos falar um pouquinho de economia? Vamos embora. Eu vou entrar aqui no site da Gazeta do Povo, porque eu gosto da Gazeta do Povo, porque eles são patriotas. Sim. Deixa eu entrar aqui. Aqui tem política, economia, tem quase tudo. Aqui, logo no início aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Empresários apostam em alívio nas tarifas. Peraí. Já falamos isso não, que é economia. Empresários apostam em alívio nas tarifas com reunião de Mauro Vieira e Marco Rubio.
Mas Vamos lá, então. Vamos lá. é, O círculo de ministros das finanças em todo o planeta. Então, nós temos China, Reino Unido, Espanha, Alemanha, França, Emirados Árabes, México e Canadá. Todos eles envolvidos nesta putaria. Então, nós temos instrumentos financeiros inovadores da China. A China está falida, quer inventar esse instrumento inovador. Fudeu, não tem. Reforma de bancos multilaterais de desenvolvimento. O Reino Unido não tem, porque está falido também. Fudeu, não tem essa capacidade. Todos eles têm tarefas num plano que não existe. Por quê? Porque há o reset. O Supremo Tribunal Mundial, a pedido da China, a China chegou e falou assim: o Banco Mundial, é o seguinte, eu estou cheio destes papéis, são precatórios, em que eu comprei, estão no meu poder, não é? Dos Estados Unidos da América e de outros países, que são os proprietários destes papéis e que agora estão na minha mão. Aí o pessoal do Supremo Tribunal Mundial falou: tudo bem, você manda a xerox autenticada, tudo direitinho, que a gente vai debruçar e vai dar o veredito. Então, eles mandaram toda aquela papelada toda e eles bateram o veredito. Está a sentença determinada. Não existe mais títulos derivativos, precatórios, não existe mais dívidas intrabancárias, não existe mais dívidas entre países. Porque estes títulos derivativos, eles foram comprados e vendidos centenas de milhões de vezes. Quando o sujeito comprou este precatório, ou seja, ganhou precatório, um direito adquirido de uma dívida de 100 bilhões a ser pago algum dia, ele disse: porra, eu vou morrer e eu não vou receber esse dinheiro. Eu vou vender isso aqui para alguém. O banco não quer comprar? Aí o cara diz assim: porra, esse título é da França e eu estou devendo impostos para a França, eu estou devendo dívidas bancárias para a França, eu tenho interesse. E quanto você vai me pagar? Eu não vou te pagar o valor de face. Primeiro porque faltam anos e anos e não tem uma data específica para que eles te paguem. Só vão te pagar quando tiverem dinheiro. Então, você vende esses 100 bilhões por 50 milhões? Vendo. Aí vendeu. Aí o sujeito pega e sofre uma demanda da França, de outros países que venderam esse título, esses direitos, e aí você diz assim: olha, eu tenho esse título aqui. Quando chegar a este valor, 50 milhões, 50 bilhões, né? Você se desconta. Eu não vou te pagar. Então você tem um passivo, uma dívida de 50 bilhões. Ou seja, esse país que emitiu esse título tem uma dívida de 50 bilhões. Então ele diz: olha, o fulano de tal não tem que me pagar porque ele tem um papel nosso que a gente vai resgatar, tal, assim, 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 assim. Perfeito? Então passam os anos, aí chegou aos 50 milhões. O sujeito disse: porra, estou liberado, então eu vou fazer um saque na França, vou tomar tudo que é deles,
vou fazer isso, vou fazer aquilo e não vou pagar. Tá bom, mas chegou aos 50 milhões. Então esse título volta. Ou antes que vença, chega um cara e diz: eu compro esse título, que também quer foder com a França. Entendeu? Não pagar imposto, tal, tal, tal. Então, ele diz: olha, quanto você paga por este título? E eu pago por este título 30 milhões. 30 milhões. Tá bom, é teu. Então ele foi, até que quanto você paga, Barroso? Aí o Barroso fala: por este título precatório, eu pago R$ 20. Então ele comprou um título, um precatório, pagando R$ 20. Aí ele chega para o banco, né? O banco é, doméstico, o banco de um sujeito aí, coitado, que está devendo um empréstimo para a França. E aí ele chega e fala assim: escuta, você tem um título aí que você quer comprar? Sim, eu compro. Mas para comprar, você tem que botar para ser pago. Você tem que fazer a sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal, dizer que vocês vão pagar os precatórios. Ah, tá bom, e quanto você me paga? E eu te pago 10 milhões, tá bom? Não, é muito pouco. 100 milhões. Não, eu vou ter que dividir com os outros ministros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, para que eles coloquem os precatórios a serem honrados, pagos. Tá bom, 200 milhões. Espera aí que eu vou conversar. Escuta, vocês querem 200 milhões? Porra, é muito melhor do que a venda de sentença, 30 milhões. Foi o máximo que a gente conseguiu. Porra, vai dar uma grana boa entre todos. A gente divide e bota o precatório para vencer, ser pago. Então, eles fazem isso. Então, a China está cheia desses papéis. Então, viu que não vale porra nenhuma. E aí a China ficou. Falou: porra, eu fui enganado, eu fui passado a perna, me passaram a perna, disseram que eu estava rico e não estou rico coisa nenhuma, mas eu vou me cobrar, porque eu sou a China, eu vou me cobrar, eu vou declarar guerra, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, entendeu? Então, ele sai por aí mostrando aviões obsoletos, que não têm capacidade de se manter no ar, porque tem pouco lugar, espaço para colocar gasolina, não tem capacidade de velocidade, não tem os navios, o casco de baixo, ele é totalmente de papelão, pode ser alvejado, enfim, tudo fake, tudo factível. Parece, mas não é. Entendeu? Então, eles fazem o trabalho de marketing, eles colocam na televisão, eles colocam nas emissoras de televisão, e aí eles pegam todos esses que viveram a vida inteira a falar bem, a dizer que o Irã é sensacional, mesmo que ele mate os homossexuais, que joga os homossexuais de cima dos terraços, mesmo que eles matem os dependentes químicos da China e jogam no telhado, matam as prostitutas, matam os que fumam maconha, entendeu? Ou seja, todos eles não gostam de nenhum tipo de viciado porque eles têm medo de viciado. Porque o viciado faz qualquer coisa pela droga, faz qualquer coisa, entendeu? E o homossexual, ele está sempre pronto por uma putaria, e ele é cínico, e ele quer comer o marido da mulher, do vizinho, e o viado compete com as mulheres, entendeu? Porque a mulher,
ela compete entre elas, porque uma quer fuder mais do que a outra, todo mundo quer fuder o pai, o irmão, a mãe, quer fuder o vizinho, porque ela quer ficar como a rainha do pedaço. E o viado quer pegar o marido dela, quer pegar todos os caras, e ela quer pegar o viado para fazer ele homem. Entendeu? Entendi. Então é uma perversão. E todo mundo se preocupa com isso, porque quem está com a verdade não tem que se defender. Não vai querer matar ninguém, não vai querer enfiar a faca em ninguém, não vai fazer atentado, não vai sair por aí roubando, não vai sair por aí estuprando, não vai fazer absolutamente nada, porque ele está bem, está tranquilo. Mas quem quer se impor, quer fazer isso. Então o que você tem que fazer com um sujeito desse? Você acha que tem algum tipo de cura? Bota ele no cárcere lá de Israel. O cara, se ele estava com os dentes estragados, arruma a dentadura dele toda. Se ele estava com apendicite, se ele estava com problema renal, fazem tudo pelo cara. Dão muito amor. E aí solta o cara. Aí o que o cara faz? Pega um fuzil e sai matando um monte de civil para se impor e dizer: essa milícia, deste quarteirão até esse quarteirão é minha milícia. Aí vai o outro e fala: este quarteirão é meu. Aí vai o outro: este quarteirão é meu. E fazem isso desde o Egito até o Líbano. Entendeu? Entendi. É Aí coisa- eles ficam com tudo isso, essa faixa, cada miliciano, e todo mundo diz: eles voltaram e voltaram mais fortes. Não, eles não voltaram e voltaram mais fortes. Eles voltaram para morrer. E vão morrer por quem? Pela própria liderança. Por quê? Pelo Irã. E pode ser que o Irã queira alegar que quer fazer as pazes. Mas, pelo visto, o Irã botou um monte de petroleiros fechando o canal de Hormuz, aonde sai todo o escoamento do petróleo do planeta, aonde entra alimentos, aonde entra gás, aonde a economia global transita por ali. Então, o que tem que ser feito com o Irã? Tem que acabar com o Irã, arrasar com ele, exterminar todos esses filha da puta. Aí aparece o Trump e fala assim: peraí, calma, companheiro. Olha, eu gosto do Irã, eu quero conversar com você. Eu sei que você é meio duro, meio, meio problemático, mas a gente vai chegar a um acordo, entendeu? entendi. Porque o sujeito, ele é da paz, mas ele tem o Ministério da Guerra. E para ele estabelecer a paz, ele tem que ter a guerra. Coisa que os monges, dono das terras, dono da economia global, dono do status quo que está vigente agora, eles não vão pegar em arma, não vão combater, eles simplesmente dizem assim: porra, tu quer me matar, filha da puta? Tu quer pegar os meus súditos? Você quer praticar o terror para cima de mim? Entendeu? Entendi. Aí dizem: Arábia Saudita não tem bomba atômica. Quem disse que não tem bomba atômica? Só porque não está na Arábia Saudita? O Paquistão tem bomba atômica? Tem. Tem capacidade financeira para fazer uma bomba atômica? Não. De quem é essa bomba atômica? De alguém. Então, meu amigo, vocês estão fodidos. E vocês têm que
fazer um novo conceito das suas propriedades mentais. Mas como vocês viveram sempre do ódio, vocês foram lobotomizados pelo crime de ódio que está no Código Penal, entendeu? Que você está preso por quê? Por crime de ódio. Ele não vai desistir até matar a pessoa. Então ele tem que ter prisão perpétua. Não tem conversa. Então você, PT, filho de uma puta, militante do PT, filho de uma puta, você todos comunistas, filho da puta, vocês todos têm que ter prisão perpétua. Porque, primeiro, Jesus Cristo nunca foi comunista e nunca será. Porque vocês não acreditam em Jesus. Vocês não se submetem aos bons ensinamentos, ao amor, à misericórdia, à fé, ao trabalho. Se eles foram legais com alguém, é com esses criminosos, porque eles são tão bons com essas coisas que estamos falando hoje de crime violento. Mas, na verdade, esse Departamento de Justiça, se tivesse tanto respeito com a lei, porque o outro Departamento de Justiça, com Rita, Lisa, toda essa escória mesmo, que eles fizeram com o oponente político de um cara que tem um QI seriamente baixo, no caso dele, sempre foi um QI baixo, baseado na carreira dele, mas acabou ficando muito baixo, ok? Estava caindo rapidamente. O que eles fizeram para perseguir o seu oponente político é lendário. Pior do que qualquer país de terceiro mundo, República de Bananas. E o que nós estamos fazendo não é nada. Você está brincando, nada. Eles escrevem histórias, por que não estão fazendo isso, aquilo? Eu não tenho que deixar isso para eles decidirem, mas eu escolho, nesse momento pelo menos, nunca ninguém foi tratado na história da política como eu. Eles dizem que os dois presidentes mais maltratados pela mídia era aquele homem ali, o falecido grande Abraham Lincoln, e esse grande cara aqui, Andrew Jackson. Eles dizem que Andrew Jackson não era tratado terrivelmente mal. Eles dão a ele o número 1 e para ele o 2. Isso foi antes de mim. Eu acho que eu sou número 1 vezes 10. Ninguém foi tratado como eu fui tratado. E eu fiz um ótimo trabalho. Nós tivemos um ótimo primeiro mandato, tivemos uma das economias mais bem-sucedidas da história. Eu reconstruí as Forças Armadas, fizemos muita coisa. Na última parte, tivemos uma coisa horrível chamada Covid e lidamos bem com isso. Fabricamos ventiladores para nações do mundo inteiro, que nós fizemos um ótimo trabalho. Nunca vou receber crédito por isso. Olha lá os remédios, as vacinas, tudo que fizemos. Fizemos um ótimo trabalho, mas tivemos que nos concentrar nisso. Mas tivemos a melhor economia da história do país e estamos indo muito melhor agora. Olha o mercado de ações, outro recorde. 48 dias dos poucos dias que eu servi. 48 dias já tiveram recordes. E talvez mais importante é o número que nós temos agora. Eu estava dizendo 17, mas já passou de 18 trilhões de dólares que estão sendo despejados no nosso país por causa da eleição e das tarifas. Sem as tarifas, você não ia ter 18 centavos. É por causa das tarifas, porque não tem tarifa se eles fizerem aqui no nosso país. E eles entenderam isso. Então temos empresas médicas chegando, inteligência artificial, estamos dominando a China em inteligência artificial, dizem que era impossível, mas estamos. Estou deixando essas usinas enormes construírem suas próprias usinas elétricas, vão virar concessionários, podem até ganhar mais dinheiro. Estão construindo sua própria eletricidade, a rede não ia conseguir. E nós estamos dominando a China com a IA, que é a nova grande novidade, a nova internet. Estamos muito felizes com o trabalho que estamos fazendo, eu estou muito feliz com o trabalho que eles estão fazendo, mas quando você fala que eu estou atacando um oponente, nunca houve. Eu sou um oponente legítimo. Eu vi o meu filho, ele tem o livro best-seller agora. Meu filho Eric, é maravilhoso. Aquele cara gastou tanto tempo com intimações, ele foi mais intimado que qualquer pessoa da história.
E ele é um bom menino, inocente, é um bom garoto, sempre foi um bom garoto. Todos meus filhos são bons, eles passaram pelo inferno. Meus filhos passaram por júris federais por causa de uma farsa. Tem Adam Schiff, Hillary Clinton e outros inventando uma farsa e depois eles sabem que é uma farsa e eles vão lá para a imprensa dizer Donald Trump Jr. vai para a cadeia por causa do que ele fez com a Rússia. Você nunca vai esquecer isso. Eu recebi um telefonema do meu filho Don, ele me disse, pai, eu estou sendo acusado de alguma coisa com a Rússia, eu não sei nada sobre a Rússia. Ele não sabia nada. Pensa nisso, como eles são ruins. Eles dizem, ele vai para a prisão para o resto da vida. E ele não sabia nada sobre isso, por causa de uma farsa. A farsa, Rússia, Rússia, Rússia. Uma história que eles inventaram. E eles inventaram para explicar por que Hillary Clinton perdeu uma eleição, que ela perdeu de longe. Essa segunda perdeu ainda mais de longe. Mas a terceira, essa foi grande demais para fraudar, grande demais. Eles tentaram. Mas pensa nisso, eles queriam mandar os meus filhos para a cadeia, estavam atrás do Don, em especial. Eu nunca vou esquecer Adam Schiff, um cara totalmente desonesto, deitado lá no Congresso, inventando uma conversa totalmente inventada. Quando ele ouviu que a conversa tinha sido gravada, ele queria sumir. E Nancy Pelosi enlouqueceu, porque eles queriam me empichar com base nessa conversa inventada. Quando eles ouviram a fita, todo mundo sabe, eu ganhei por unanimidade no Partido Republicano. Todos os votos, nunca acontece. E eu venci. Mas pensa nisso, eles queriam colocar o meu filho na prisão por uma coisa que eles inventaram. Então eles sabem que inventaram e eles dizem, ele vai ficar o resto da vida na prisão. São pessoas doentes e más, então não me fale de que eu estou indo atrás deles. Nós estamos sendo muito, muito moles. Eu não seria tão mole. Muito obrigado a todos. Pergunta? Brian? Primeiro, eu sei o feedback que eu estou recebendo do povo americano, eles querem agradecer. Lei e ordem não é uma opção, é um mandamento para os americanos. Em termos das armas tiradas das ruas, vocês têm um número de quantas armas foram retiradas de alguém que tinha um crime anterior, que podia ser processado? Porque eu sei que esse não era o caso no governo Biden. Nós não tiramos muitas armas de rua de pessoas que têm permissão. Cada arma que nós tiramos das ruas é porque ela está com alguém que não tem permissão. Pode ser um criminoso, pode ser um ilegal, tem várias condições. Mas quando uma arma é tirada das ruas pelo FBI é porque a pessoa não tinha permissão para isso. Então cada arma foi tirada de alguém que não podia tê-la. E isso não inclui o FBI. Todas as agências, a ATF, desde janeiro, removeu mais de 25 mil armas ilegais das ruas, desde que o presidente Trump assumiu o cargo. Pode ter mais alguma conversa para que o porte nacional se aplique em Washington, D.C.? Como se tivesse uma carteira de motorista no Texas e uma permissão? Eles estão conversando sobre isso há muito tempo, é uma pergunta interessante. Muitas pessoas têm emoções fortes sobre isso, mas estamos falando sobre isso. Obrigado. Sobre os votos dos venezuelanos, eu queria perguntar por que não deixar a guarda costeira detê-los, que é autorizada por lei. O senhor poderia confirmar quem está no barco, garantir que eles estão fazendo? Nós já fazemos isso há 30 anos e é totalmente ineficaz. Eles têm barcos rápidos. Alguns desses barcos são sérios, são lanchas de classe mundial, mas não são mais rápidos que mísseis. Então, estamos tentando fazer isso há anos e muitas das drogas, de 25% a 30%, vêm pelo mar. No momento, eu diria que não temos nada vindo pelo mar. Na verdade, eu não sei bem sobre os pescadores. Muita gente não está indo pescar. Nós paramos quase totalmente o tráfico por mar, agora vamos pará-lo por terra. Mas nunca funcionou, nunca funcionou. Sabe quando você faz isso de uma maneira muito politicamente correta? Qual é o próximo passo nessa guerra contra os cartéis? O senhor está considerando opções, ataques em terra? Eu não quero dizer exatamente, mas estamos olhando para a terra, porque o mar está sob controle. Temos alguns dias em que não tem nenhum barco para ser visto. Eu vejo isso como uma coisa boa. Tínhamos uma quantidade enorme vindo em barcos, barcos muito caros. Eles têm muito dinheiro, barcos muito rápidos, muito caros, bem grandes.
E a maneira como você olha para isso é que cada barco que nós afundamos, nós salvamos 25 mil vidas americanas. Então, toda vez que você vê um barco e se sente mal, fala, ah, isso foi duro. É duro, mas perder 3 pessoas e salvar 25 mil são pessoas que estão matando a nossa população. Cada barco está salvando 25 mil vidas. E você pode ver isso. Os barcos são atingidos e você vê aquele fentanil no oceano, em sacos, em todos os lugares. E estamos salvando uma quantidade enorme de vidas. Sobre esse assunto, eu sei que eu tenho uma pergunta para o senhor e outra para o Patel. Eu sei que o senhor falou sobre ter alguma aversão por Boston recentemente. É uma das cidades que o senhor está analisando. Que outras cidades? Por onde? Boston. Boston tem um prefeito ruim, mas que pelo menos tem um QI razoável. A maioria deles é baixo QI mesmo, mas eles são tão ruins, sabe? O que está acontecendo em Chicago, você pensaria que o cara diria, olha, eu tenho um problema aqui. Senhor presidente, o senhor pode vir ajudar? Eu poderia ter feito isso em um mês com a cooperação deles. Vai ser feito de qualquer maneira, mas podia ter sido feito em um mês. Boston tem 4 áreas que estão problemáticas, sabe? Alguém disse que se nós aceitaríamos tirar a Copa do Mundo de lá se eles não arrumassem? Sim, a resposta é sim, podemos fazer isso com a FIFA. Então, se nós pensarmos que a lei vai ser ruim ou que isso se aplica às Olimpíadas, mas vamos falar da Copa primeiro. A FIFA está muito quente. Se nós acharmos que há alguma razão para que seja em Boston ou qualquer outro lugar, eles não estão fazendo seu trabalho, nós vamos pegar esses jogos da Copa do Mundo e vamos pôr em outro lugar. O diretor Patel, tem muitas teorias da conspiração sobre o assassinato de Charlie Kirk. O senhor tem alguma atualização para nós sobre todo esse conteúdo online? A única coisa com que nós lidamos no FBI e no Departamento de Justiça são fatos. Entregamos em velocidade recorde uma caçada humana e capturamos o assassino. Luigi Mangione, como a mãe de Boston, eles levaram 5 dias e um policial perdeu a vida. Nós estamos perseguindo cada pista e a melhor coisa que podemos fazer para honrar a vida de Charlie Kirk é garantir que todos os envolvidos sejam processados e punidos. Estamos investigando fatos e não teorias. À luz das curvas de exportação de terras raras da China, o senhor vê a Índia como um parceiro confiável? O senhor está planejando se encontrar com o primeiro-ministro Modi na Malásia? O senhor está aberto a conversas? Sim, ele é um amigo meu. Temos um ótimo relacionamento. Ele acabou de dizer isso há 2 dias, sabe? Temos um ótimo relacionamento. Não ficamos felizes com ele comprando petróleo da Rússia, porque isso permite que a Rússia continue com essa guerra ridícula, onde já perderam 1,5 milhão de pessoas. A Rússia, soldados principalmente. Essa é uma guerra que nem que deveria ter começado, mas é uma guerra que a Rússia deveria ter vencido na primeira semana. E eles estão no 4º ano. E eu quero que isso pare. Então eu não fiquei feliz que a Índia estava comprando petróleo e ele me garantiu hoje que não vão mais comprar petróleo da Rússia. É uma grande parada. Agora eu tenho que fazer a China fazer a mesma coisa. Sabe, isso é relativamente fácil comparado com o que fizemos no Oriente Médio. O Oriente Médio foi uma guerra de 3.000 anos e nós conseguimos, isso são 3 anos. Então eu acho que nós vamos conseguir. Eu acho que Putin, o presidente Putin, eu acho que ele quer fazer isso. Mas tem muita animosidade entre eles, Zelensky, você já deve ter notado. E eu acho que isso está prejudicando o processo. O senhor autorizou a CIA a entrar na Venezuela por quê? Há mais informações que o senhor pode compartilhar sobre esses ataques? Eu não posso fazer isso. Autorizei por 2 motivos. Primeiro, eles esvaziaram suas prisões nos Estados Unidos da América. Eles vieram pela fronteira. Eles vieram porque nós tínhamos uma política de fronteiras abertas. Assim que eu ouvi isso, eu disse, muito desprezo. Não são o único país, mas são os piores. E eles permitiram que milhares e milhares dos seus prisioneiros, de instituições mentais, gente de manicômios, foram esvaziados para cá, para os Estados Unidos. Nós vamos mandá-los de volta. Mas é uma coisa muito ruim. Eles fizeram isso num nível que muitos países, nenhum fez como a Venezuela. E a outra coisa são as drogas. Tem muitas drogas vindo da Venezuela e muitas drogas venezuelanas vêm pelo mar. Então você vai ver isso. Mas nós vamos pará-lo por terra também.
A CIA tem autoridade para tirar o Maduro? Eu não quero responder essa pergunta, é uma pergunta ridícula. Não uma pergunta realmente ridícula, mas seria ridículo eu responder. Eu acho que a Venezuela está sentindo o calor, mas acho que outros países também estão. Nós não vamos deixar este país, o nosso país, ser arruinado porque outras pessoas querem mandar o pior. Eles nos mandaram o seu pior. Eles carregaram nosso país com prisioneiros, gente com doenças mentais, gente gravemente doente criminalmente. E nós não vamos aceitar isso. É uma daquelas coisas, eu posso dizer, nós já cuidamos do mar. Não tem ninguém, nós estamos monitorando. E se nós virmos, nós vamos salvar. Há republicanos e democratas que estão preocupados que nos briefings que eles receberam sobre esses ataques, eles não estão tendo informações sobre quem estava nos barcos e o que estava nos barcos. Eles recebem informações de que estavam cheios de drogas e é isso que importa. Quando eles estão carregados de drogas, é um alvo justo. E cada um desses barcos estava carregado. São lanchas extremamente rápidas. Elas custam muito dinheiro e eles têm muito dinheiro porque vendem drogas. E eles sabem uma coisa, que todos têm a mesma coisa em comum. Eles têm drogas, eles chamam de pó de drogas, é pó de fentanil, por todo o barco depois que as bombas explodem. Você pode... Nós sabemos antes deles saírem. Nós temos muitas informações sobre cada barco que sai. Informações fortes e profundas. O senhor vai ter Zelensky aqui nessa semana. Qual é a sua mensagem para ele nessa fase da guerra? Zelensky. E sem ser Tomahawks, o senhor está considerando outras opções? Vai falar com Putin? Nós estamos analisando opções, sim. O presidente Zelensky vem. Eu não sou fã da guerra, não sou um fã da maneira como começou. Não devia ter começado e não teria começado se eu fosse presidente, mas a eleição foi fraudada e por causa disso perdemos muitas vidas nessa guerra. Não vidas americanas, mas se eu puder salvar muitas vidas, é por isso que eu faço isso. Eu quero salvar vidas. Eu já resolvi 8 guerras. O primeiro-ministro do Paquistão disse isso muito bonito. Ele disse, você salvou milhões de vidas, disse para várias pessoas aqui. Ele falou, o presidente salvou milhões de vidas. E acho que ele está se referindo ao fato de que a Índia e Paquistão teria sido uma guerra nuclear. 7 aviões foram derrubados. E, na verdade, o novo embaixador da Índia está aqui, eles estão bem representados. Você deve nos representar, não eles. Mas o Sérgio vai fazer um ótimo trabalho, Mas nós vamos falar sobre a guerra com ele, vamos falar, sabe, eles querem ir para a ofensiva. E eu vou fazer uma determinação sobre isso, mas eles gostariam de ficar ofensivos, você sabe disso, e nós temos que fazer uma determinação. Como o senhor tem o diretor do FBI e a procuradora aqui hoje, o Jim Jordan pediu a Jack Smith para comparecer. O perturbado do Jack, ele é perturbado. Eles deveriam ouvi-lo, eu estou surpreso que tenha demorado tanto, estamos falando de... Como é isso de crimes políticos? É disso que temos que falar. Eu queria entender até que ponto o Departamento de Justiça de Biden instrumentalizou a lei. O senhor acha que o comitê vai descobrir o quê? Eu acho que foi a pior instrumentalização contra um oponente na história do mundo, especialmente para este país. E eu espero que todo mundo, eles estão envolvidos nisso. Eu que tive que sofrer com isso e no final venci, mas o que eles fizeram foi criminoso. Jack Smith, maluco, na minha opinião, é um criminoso. E eu notei que o entrevistador, acho que era o Weissman, eu espero que eles também investiguem o Weissman, é um cara mau. E ele tinha alguém, uma Lisa, que era fantoche dele, trabalhava no escritório realmente como a pessoa principal. E eu acho que ela deve ser examinada com muita força. Tinha uma tremenda atividade criminosa e se nós não tivermos eleições justas nesse país, não temos um país. E eu disse desde o começo, eleições justas e fronteiras. Precisamos também de uma imprensa justa, porque se você não tem imprensa justa é muito difícil. Nós temos a fronteira mais forte de qualquer tempo, ninguém tem uma fronteira assim, os números acabaram de sair de novo, 0 pessoas entraram ilegalmente.
Nós aceitamos gente legalmente, mas zero pessoas ilegais. Não, você está falando de outro assunto, de crime político. Eles cometeram crimes políticos massivos. Eu espero que estejam examinando o chefe, espero que estejam olhando todas essas pessoas, e eu tenho permissão para saber, sabe? Na teoria, eu sou o chefe da lei, mas eu tenho um grupo muito bom e talentoso, isso é outra coisa. Eu espero que estejam olhando para o crime político, porque nunca teve tanto crime político contra um oponente quanto o que eu tive que passar. Eles entraram na minha casa na Flórida, fizeram uma busca e apreensão ilegal. Eu tenho um processo que estava indo muito bem. Aí eu virei presidente, agora eu estou meio que processando a mim mesmo. Não sei como resolver. Me dá X dólares, né? Eu não sei o que fazer com esse processo. É um ótimo processo, agora eu ganhei e ficou meio ruim. Eu estou me processando. Mas era um processo muito forte, muito poderoso. Eles fizeram uma busca e apreensão ilegal na minha casa na Flórida. Eles vasculharam as gavetas do meu filho, eles vasculharam todos os armários, todas as gavetas da primeira-dama. Ela entrou, ela falou, uau, o que aconteceu? Porque ela é muito meticulosa, e isso não foi tão meticuloso quando ela olhou aquelas gavetas, viu aquela bagunça. O que eles fizeram contra uma pessoa que tinha acabado de sair do cargo. Então você vê essas pessoas corruptas, você vê Hunter Biden, você vê a assinatura, dá um exemplo, a caneta automática. Ele assinou todas aquelas coisas, um almirante, um general de 4 estrelas. Eu assino a torta direito. Eu queria cumprimentar John Thune, aliás, e Mike, nosso grande chefe da Câmara. Mas John Thune, eu estou recebendo essas coisas, as centenas, eu estava recebendo um a cada 2 semanas. Teriam sido 4 anos. Teria alguns que não iam nem entrar, tudo por causa da obstrução dos democratas. John Thune fez um ótimo trabalho. Eu acho que assinei uns 200 cargos para a administração. Estamos quase em dia. Então, eu elogio John Thune. Ele teve que fazer algumas coisas bem difíceis, que ele nem queria fazer, mas ele foi forçado pelos democratas. Em relação à paralisação, é uma paralisação democrata do Schumer. E ele está tentando fazer isso para ficar relevante, porque ele é um perdedor. Eu o conheço há muito tempo, sempre foi um perdedor, mas inteligente. Eu acho que ele está perdendo QI com o tempo. Acho que isso acontece, espero que não aconteça comigo. Eu sei que se acontecesse, vocês me avisariam imediatamente. Sobre crime violento aqui em DC, um juiz deu liberdade condicional aos 2 adolescentes que espancaram o ex-funcionário do Doge. É inacreditável, sem prisão. Jeanine Pirro está fazendo um trabalho fantástico e ela está ótima porque você tem esses juízes radicais de esquerda. Eles bateram nesse cara e muitas pessoas foram contra, muitas pessoas contra um que estava protegendo a namorada. Ele não queria, sabe, eles espancaram ele forte, e isso simplesmente aconteceu, né? É terrível. Eu acho que o juiz devia ficar com vergonha. É um problema grande, sabe? Eles podem fazer o trabalho deles, vão para um tribunal, as pessoas são protegidas. Eu não sei de onde eles vêm, de onde essas pessoas vêm. Esses juízes, de onde eles vêm? Eu quero elogiar em nome de Pam, Todd, todos nós, porque Cash, eu acho que a Jeanine está fazendo um trabalho fantástico. O caso que eu ouvi foi impecável, o caso perfeito. Tem vídeos. E aí vem o juiz e dá liberdade condicional. São caras rudes, são jovens. E se isso acontecer, eles vão crescer, vão ser muito ruins e vão causar muitos problemas. Acabou de voltar da Índia. Como foram as conversas com o primeiro-ministro Modi? Eu acho que foi ótimo. Ele relatou, sabe, ele é um grande homem. Sabe, Modi é um grande homem que ama Trump. Eu não sei se é a palavra amor, eu não quero que você tome isso de forma diferente, não quero destruir a carreira dele. Você tem que entender, eu observo a Índia há anos, é um país incrível. E você teria cada ano um líder novo. Alguns ficavam alguns meses, um ano após ano. E meu amigo está lá há bastante tempo e ele me garantiu que não vai ter compras de petróleo da Rússia. Talvez tenha surgido agora que ele não vai comprar petróleo da Rússia. Começou. Ele não pode fazer isso imediatamente, tem um processo. Mas o processo vai acabar em breve. E só o que queremos do presidente Putin é parar isso, pare de matar na Ucrânia, pare de matar russos, porque ele está matando muitos russos.
Isso não é bom para ele. É uma guerra que ele deveria ter vencido em uma semana e já está indo para o 4º ano. Isso não faz que essa grande máquina de guerra pareça boa. Mas ele poderia fazer um acordo, nós estamos dispostos a fazer um acordo, pensei que tínhamos um. O ódio entre os dois líderes é muito forte, é um obstáculo. Não está dúvida sobre isso. Eu pensei que nós tínhamos um acordo há 2 meses. Quem pensaria, eu consegui paz no Oriente Médio e eu não consigo fazer esses 2 caras chegarem a um acordo? Mas eu acho que vamos conseguir. Se a Índia não comprar petróleo, fica muito mais fácil. E eles não vão comprar, eles me garantiram que muito em breve não vão comprar mais petróleo da Rússia. E vão voltar para a Rússia depois que a guerra acabar. Sobre a paralisação, os funcionários do FBI estão sendo pagos. Até onde eu saio? Sim. Graças ao seu excelente trabalho, 181 agentes especiais vão receber seus salários. Muitas pessoas são pagas. Temos as pessoas que queremos sendo pagas e o FBI tem que ser pago. Queremos que os militares recebam. Os democratas, eles não falam sobre isso. Estamos nos livrando de programas que não gostamos. Isso foi negociado, nós não gostamos deles, estamos encerrando e eles vão ser encerrados permanentemente. E são milhares de pessoas e, sabe, bilhões de dólares. Nós estamos nos livrando de muitas coisas que nunca quisemos porque eles fizeram esse movimento estúpido e eles não querem falar sobre isso. O dia deles está chegando, muito poucas pessoas vão estar lá. Eles têm o dia deles chegando, eles querem ter o dia de fama. Mas eles realmente deveriam fazer um acordo que nós estamos fazendo, e eles chamam ele de Darth Vader, mas ele é muito legal, Russell Vole está realmente acabando com muitos projetos democratas. Não é só empregos, é o projeto em Manhattan, o projeto em Nova York, são bilhões e bilhões de dólares que Schumer trabalhou 20 anos para conseguir. Está acabado. Diz para ele que está acabado, Jennifer. Sobre o Hamas, qual é o seu entendimento sobre o ritmo da devolução dos falecidos? Eles estão procurando, os vivos estão de volta, alguns voltaram hoje. É um negócio horrível, odeio falar sobre isso, mas eles estão cavando, eles estão realmente cavando. Tem áreas onde eles estão cavando, encontrando muitos corpos, então eles têm que separar os corpos, você não ia acreditar. Alguns desses corpos já estão lá há muito tempo, alguns estão sob escombros, eles têm que remover escombros, mas há sepulturas e algumas estão em túneis. Alguns morreram em túneis que estão debaixo da terra, bem embaixo, e os túneis são... Eles viveram assim num túnel de 1 metro, é uma atrocidade horrível. Ao mesmo tempo, eu estou querendo dizer Israel, mas eu sabia o que eles estavam fazendo, eu sabia a maior parte das coisas que eles estavam fazendo, eles mataram provavelmente umas 70 mil dessas pessoas do Hamas. E eu falei, agora tá bom, vamos ver o que acontece, a sua próxima pergunta vai ser as armas, queremos que eles desistam das armas, eles concordaram, tem que fazer isso, se não fizerem nós vamos fazer. Hoje o chefe do Comando Central sugeriu que o Hamas precisa se apressar e se desarmar. Isso não é um sinal para o Hamas, para o resto do mundo, de que em algum momento os militares americanos se envolveram? Nós não precisamos disso. Nós não vamos precisar, já estamos muito envolvidos nisso. Se eu não tivesse envolvido, eu não teria paz. Se nós não destruíssemos a capacidade nuclear do Irã, esse acordo nunca teria acontecido por 2 motivos. As nações árabes não teriam se sentido ousadas para fazer isso, porque tem um Irã muito poderoso que era e não é mais. E o que Israel e nós fizemos, porque o ataque, se você olhar, nós ajudamos bastante, eles vão ser os primeiros a dizer isso, inclusive derrubando milhares de drones que estavam entrando em Israel, nós derrubamos. Nós os derrubamos como se fosse um treino de tiro ao alvo, mas derrubamos milhares de drones e mísseis que iam para Israel. Mas entre o que nós fizemos com o Irã, daquela maneira, com o convencional, vamos chamar, e aqui lindo avião B-2, está vendo ali na mesa? Eu sempre achei lindo, mas eu não entendi. Agora eu entendo que levou
centenas de milhares de bombas, na forma de duas, mas centenas de milhares de libras de bombas, e cada bomba atingiu perfeitamente seu alvo. Depois eles mandaram Tomahawks, 30 Tomahawks. E sabe, isso foi, a CNN disse, talvez não tenha sido tão ruim, porque eu tinha dito obliterou, e obliterar não é forte o suficiente, na verdade. Você viu, a Comissão de Energia Atômica foi lá e disse obliteração. Pensa nisso. Eles entraram sob fogo potencial, entraram no espaço aéreo do Irã, tarde da noite, no escuro, sem lua. A lua estava baixa por um motivo, o horário que nós escolhemos, não dá para ver nada. E eles acertaram todos os alvos e não foram atingidos. Ninguém viu aquele avião, ele é furtivo. O problema é que pode ser furtivo hoje e amanhã não. E acabamos de encomendar cerca de 20 B-29s. É inacreditável como arma. Eu conheci, sabe, Putin, quando eu estava falando com ele no Alasca. Passamos por vários e ele falou, funcionou. Falei, incrível, a asa voadora. Mas o senhor não vê razão para militares americanos em Gaza? Não, acho que vamos lidar com isso muito bem. Vamos ajudar Israel. Mas tem outros países agora, muitos países assinaram. E muitos desses países são potências militares fortes, e o Hamas não tem apoio. O Hamas tinha o apoio do Irã, e agora o Irã disse que não quer se envolver. A última vez que eles se envolveram não funcionou muito bem. Então eles tinham o apoio do Irã, hoje o Irã está tentando sobreviver. Sabe, quando eu vi os relatórios há 2 semanas, o Irã quer construir uma arma nuclear, eu falei, não se preocupe, eles têm muito mais o que fazer antes de chegar em armas nucleares. A última coisa que eles querem é uma arma nuclear, não deu certo. E se eles fizessem antes deles chegarem perto, esse lugar seria atacado e eliminado. O senhor vai se reunir com o presidente Xi. Se o senhor não chegar a um acordo nessa reunião, estamos numa guerra comercial com a China? Já estamos numa. Nós temos 100% de tarifa. Se não tivéssemos tarifas, nós seríamos expostos como sendo um nada. Nós não teríamos defesa. Sabe, eles usaram tarifas contra nós, mas nós nunca tivemos ninguém naquela cadeira que sentisse a necessidade de fazer. Eles nos permitiram ter uma dívida de 37 trilhões de dólares. As tarifas são uma ferramenta muito importante para a nossa defesa, para a nossa segurança nacional. Se não tiver tarifas, não vai ter segurança nacional. Se você olhar, por exemplo, para Paquistão e Irã, eu disse para eles, eu estava no meio da negociação de um acordo comercial com o Irã, e o Paquistão estaria na linha. E por causa das tarifas, todo mundo quer negociar, vamos fazer um bom acordo. E eu ouvi dizer que eles estavam atirando um no outro. Eu falei numa das minhas conversas, vocês vão entrar em guerra? 2 potências nucleares. Estamos pensando, eu falei, o acordo é o seguinte, se for para a guerra, a tarifa é 200%, você não vai fazer nenhum negócio aqui. Eu falei isso para os dois. Em 24 horas a guerra terminou. Teria sido uma guerra nuclear. Então, mais uma vez, o primeiro-ministro do Paquistão, que esteve aqui há 2 semanas, disse, esse homem salvou milhões de vidas na frente de um grupo de gente, porque ele achou que ia ter guerra. Mas quando se fala de guerra ou de ter que pagar tarifas enormes, as tarifas venceram. Por isso é tão importante, não só o dinheiro. Estamos recebendo trilhões de dólares, mas não só o dinheiro. O poder de manter a paz, o poder a ser usado para o bem é enorme. Mas muitas pessoas não entenderam as tarifas. Também nos deixou muito ricos. Temos um grande caso chegando à Suprema Corte, eu vou dizer, é um dos casos mais importantes da história do nosso país. Porque se nós não ganharmos esse caso, nós vamos ter uma bagunça financeira problemática, enfraquecida por muitos e muitos anos. Eu não sei nem se vamos sobreviver até um bom termo. Mas se vencermos, vamos ser o país mais poderoso do mundo. E só o que estamos fazendo é usar como uma defesa contra o que aconteceu por muitos e muitos anos. A China cobrava tarifas, isso era incrível, mas nós não podíamos cobrar. Então, nós podíamos fazer o que quiséssemos, só os presidentes não queriam.
E não foi nada, mas das 8 guerras, eu estava dizendo 7 das 8 guerras, eu diria que as tarifas são diretamente responsáveis por terminar 6 delas. 5 ou 6. Sem as tarifas, você teria guerras em todo o mundo. Com as tarifas, a não ser pela Rússia, não tem muitas guerras. E também fizemos bons amigos. As tarifas são tão importantes para a segurança nacional. Se não tivermos tarifas, não temos segurança nacional. Nosso país ia sofrer num nível, porque eles usam isso tão fortemente contra nós. Como exemplo, a União Europeia, eles não compram nossos carros, não compram agricultura, não compram nada, mas mandam as Mercedes, BMW, Volkswagen, aos milhões. Nós não mandamos carros, eles não aceitam. Eles cobravam tarifas, produtos agrícolas, eles não compram, eles querem que os agricultores deles, eu entendo. Mas era muito injusto, eles estavam tarifando nossos produtos e mantendo isso. Nós não usamos. Agora fizemos um dos grandes negócios, 650 bilhões eles estão nos pagando. Então, nós equilibramos isso. É realmente uma coisa boa de ver. Você tem que entender, todos assinaram. Japão, Coreia do Sul. A Coreia do Sul são 350 bilhões. O Japão, 650 bilhões de dólares. E todos concordaram com isso, eles estão felizes, mas antes era uma roubalheira. E se nós não pudermos usar tarifas, não temos segurança nacional. Esse país não vai ter segurança financeira nem nacional. E as pessoas que entraram com esse processo estão alinhadas com nações estrangeiras que agora estão sendo tratadas de forma justa, em vez de só nos roubar. Se nós não fizéssemos isso, se nós não pudermos usar o que as outras pessoas usam contra nós, não tem defesa, vai ser um desastre para a América. Por isso que eu acho que eu vou à Suprema Corte para assistir, eu não fiz isso e eu tive alguns casos bem grandes. Acho que esse é um dos casos mais importantes da história, porque aí nós estaremos indefesos contra o mundo. Ok? Eu queria perguntar sobre a campanha para o Senado. Eu sei que é cedo, mas tem muitos republicanos que estão competindo pelo seu apoio, muitos bons. Eu conheço, ainda não decidi, tem algumas pessoas muito boas concorrendo ao Senado da Geórgia. Não, eu sei que o governador já endossou, ele falou comigo, ele gosta muito desse candidato, eu entendo isso. Eu ainda não decidi. Mas eu estou acompanhando essa campanha. É muito importante para a Geórgia ter um senador de verdade, porque o que eles têm agora é horrível. Ele permite todo o crime, as fronteiras abertas. A filosofia dele é um desastre. Isso não representa o povo da Geórgia. Eu conheço o povo da Geórgia. Eu ganhei na Geórgia 3 vezes, embora digam 2. Eu ganhei grande da última vez, ganhei grande na primeira e ganhei grande na segunda também, mas tinha criminosos que não permitiram, sabe? Espero que examinem isso, espero que vejam os votos lá no condado de Fulton e deem uma boa olhada naqueles votos, porque eu ganhei na segunda vez também. Eu conheço a Geórgia muito bem, amo a Geórgia, essas pessoas são ótimas e merecem um bom senador, porque o que eles têm agora é um fraco, ineficaz. O senhor ganhou na Geórgia 3 vezes. Você concorda comigo? Ele é mídia. Para alguém que passa muito tempo na Geórgia, eu acredito que o senhor venceu. Acreditar não é forte o suficiente, você sabe. Eu também sei que eu ganhei. Nós temos o grande... Você concorda conosco? Senão eu ia demiti-lo imediatamente. A esposa dele vai se tornar embaixadora de um grande país, Calista, parabéns. E nós vamos tirar uma foto. E a única razão pela qual eu estou fazendo é porque ele fala tão bem de mim. Ele disse, eu vou ser considerado o maior presidente da história. E ele estragou tudo. Ele disse, não sei se eu coloco acima de Washington ou Lincoln. Então eu não fiquei muito feliz com isso, cara. Eu tenho uma pergunta sobre a instrumentalização do Departamento de Justiça. A mídia diz que o senhor está fazendo isso. É o contrário. O senhor representou o presidente Trump contra a maior instrumentalização do DOJ
Você sabe, pela primeira vez, você pode descrever o que você viu no governo Biden e como eles instrumentalizaram o Departamento de Justiça? Eu acho difícil descrever o que aconteceu nos últimos 4 anos contra o presidente Trump. Alvin Bragg, um promotor local, o escritório dele é composto por alguém do DOJ. Jack Smith escolheu ele como conselheiro especial e equipou todo o escritório com promotores. Então, tem muitas coisas que aconteceram, tudo por escrito, a maioria na pauta, que nem requer explicação, a não ser por uma abominação completa do local que eu e o Patel usamos agora. Quando as pessoas falam sobre esse departamento ser instrumentalizado, chega a ser embaraçoso, porque não tem um cenário em que você possa ver o que nós estamos fazendo ao restaurar a justiça, fazer a coisa certa e dizer que isso é instrumentalização. E permanecer silencioso sobre o que aconteceu nos últimos 3 anos. Você lê esses artigos e ri, porque não é possível que essas pessoas realmente pensem que o que fizeram com ele, não uma nem 2 vezes, 3, 4, mas nós estamos instrumentalizando. Não, esse cara não está instrumentalizando, nós não estamos instrumentalizando, é o contrário. Ninguém questiona o que eu estou dizendo, porque é verdade, todos nós vivemos nos últimos 4 anos. Eles nunca querem trazer os detalhes, mas eu vejo as fake news e, ele está instrumentalizando, ele quer prendê-los, ele quer isso, aquilo. Eles me indiciaram umas 5 vezes. Eu tirei uma foto de prisão, quem pensaria que virou para o meu favor, porque foi boa. Mas eu tive que tirar uma foto, tá ali na porta, New York Post, primeira página de todos os jornais do mundo. Eu tive uma mugshot, eles queriam me prender, ninguém diz isso. Eles, ele está sendo muito duro, ele está sendo injusto, deixa eu falar. Se eles foram legais com alguém, é com esses criminosos, porque eles são tão bons com essas coisas que estamos falando hoje de crime violento. Mas, na verdade, esse Departamento de Justiça, se tivesse tanto respeito com a lei, porque o outro Departamento de Justiça, com Rita, Lisa, toda essa escória mesmo, que eles fizeram com o oponente político de um cara que tem um QI seriamente baixo, no caso dele, sempre foi um QI baixo, baseado na carreira dele, mas acabou ficando muito baixo, ok? Estava caindo rapidamente. O que eles fizeram para perseguir o seu oponente político é lendário. Pior do que qualquer país de terceiro mundo, República de Bananas. E o que nós estamos fazendo não é nada. Você está brincando, nada. Eles escrevem histórias, por que não estão fazendo isso, aquilo? Eu não tenho que deixar isso para eles decidirem, mas eu escolho, nesse momento pelo menos. Nunca ninguém foi tratado na história da política como eu. Eles dizem que os 2 presidentes mais maltratados pela mídia eram aquele homem ali, o falecido grande Abraham Lincoln, e esse grande cara aqui, Andrew Jackson. Eles dizem que Andrew Jackson não era tratado terrivelmente mal. Eles dão a ele o número 1 e para ele o 2. Isso foi antes de mim. Eu acho que eu sou número 1 vezes 10. Ninguém foi tratado como eu fui tratado. E eu fiz um ótimo trabalho. Nós tivemos um ótimo primeiro mandato, tivemos uma das economias mais bem-sucedidas da história. Eu reconstruí as Forças Armadas, fizemos muita coisa. Na última parte, tivemos uma coisa horrível chamada Covid e lidamos bem com isso. Fabricamos ventiladores para nações do mundo inteiro, que nós fizemos um ótimo trabalho. Nunca vou receber crédito por isso. Olha lá os remédios, as vacinas, tudo que fizemos. Fizemos um ótimo trabalho, mas tivemos que nos concentrar nisso. Mas tivemos a melhor economia da história do país e estamos indo muito melhor agora. Olha o mercado de ações, outro recorde. 48 dias dos poucos dias que eu servi. 48 dias já tiveram recordes. E talvez mais importante é o número que nós temos agora. Eu estava dizendo 17, mas já passou de 18 trilhões de dólares que estão sendo despejados no nosso país por causa da eleição e das tarifas. Sem as tarifas, você não ia ter 18 centavos. É por causa das tarifas, porque não tem tarifa se eles fizerem aqui no nosso país. E eles entenderam isso.
Então temos empresas médicas chegando, inteligência artificial, estamos dominando a China em inteligência artificial, dizem que era impossível, mas estamos. Estou deixando essas usinas enormes construírem suas próprias usinas elétricas, vão virar concessionários, podem até ganhar mais dinheiro. Estão construindo sua própria eletricidade, a rede não ia conseguir. E nós estamos dominando a China com a IA, que é a nova grande novidade, a nova internet. Estamos muito felizes com o trabalho que estamos fazendo, eu estou muito feliz com o trabalho que eles estão fazendo, mas quando você fala que eu estou atacando um oponente, nunca houve. Eu sou um oponente legítimo. Eu vi o meu filho, ele tem o livro best-seller agora. Meu filho Eric, é maravilhoso. Aquele cara gastou tanto tempo com intimações, ele foi mais intimado que qualquer pessoa da história. E ele é um bom menino, inocente, é um bom garoto, sempre foi um bom garoto. Todos meus filhos são bons, eles passaram pelo inferno. Meus filhos passaram por júris federais por causa de uma farsa. Tem Adam Schiff, Hillary Clinton e outros inventando uma farsa e depois eles sabem que é uma farsa e eles vão lá para a imprensa dizer Donald Trump Jr. vai para a cadeia por causa do que ele fez com a Rússia. Você nunca vai esquecer isso. Eu recebi um telefonema do meu filho Don, ele me disse, pai, eu estou sendo acusado de alguma coisa com a Rússia, eu não sei nada sobre a Rússia. Ele não sabia nada. Pensa nisso, como eles são ruins. Eles dizem, ele vai para a prisão para o resto da vida. E ele não sabia nada sobre isso, por causa de uma farsa. A farsa, Rússia, Rússia, Rússia. Uma história que eles inventaram. E eles inventaram para explicar por que Hillary Clinton perdeu uma eleição, que ela perdeu de longe. Essa segunda perdeu ainda mais de longe. Mas a terceira, essa foi grande demais para fraudar, grande demais. Eles tentaram. Mas pensa nisso, eles queriam mandar os meus filhos para a cadeia, estavam atrás do Don, em especial. Eu nunca vou esquecer Adam Schiff, um cara totalmente desonesto, deitado lá no Congresso, inventando uma conversa totalmente inventada. Quando ele ouviu que a conversa tinha sido gravada, ele queria sumir. E Nancy Pelosi enlouqueceu, porque eles queriam me empichar com base nessa conversa inventada. Quando eles ouviram a fita, todo mundo sabe, eu ganhei por unanimidade no Partido Republicano, todos os votos, nunca acontece, eu venci. Mas pensa nisso, eles queriam colocar o meu filho na prisão por uma coisa que eles inventaram. Então eles sabem que inventaram e eles dizem, ele vai ficar o resto da vida na prisão. São pessoas doentes e más, então não me fale de que eu estou indo atrás deles. Nós estamos sendo muito, muito moles. Eu não seria tão mole. Muito obrigado a todos. Pergunta? Brian? Primeiro, eu sei o feedback que eu estou recebendo do povo americano. Eles querem agradecer. Lei e ordem não é uma opção, é um mandamento para os americanos. Em termos das armas tiradas das ruas, vocês têm um número de quantas armas foram retiradas de alguém que tinha um crime anterior, que podia ser processado? Porque eu sei que esse não era o caso no governo Biden. Nós não tiramos muitas armas de rua de pessoas que têm permissão. Cada arma que nós tiramos das ruas é porque ela está com alguém que não tem permissão. Pode ser um criminoso, pode ser um ilegal, tem várias condições. Mas quando uma arma é tirada das ruas pelo FBI é porque a pessoa não tinha permissão para isso. Então, cada arma foi tirada de alguém que não podia tê-la. E isso não inclui o FBI. Todas as agências, a ATF, desde janeiro, removeu mais de 25 mil armas ilegais das ruas, desde que o presidente Trump assumiu o cargo. Pode ter mais alguma conversa para que o porte nacional se aplique em Washington, D.C.? Como se tivesse uma carteira de motorista no Texas e uma permissão? Eles estão conversando sobre isso há muito tempo, é uma pergunta interessante. Muitas pessoas têm emoções fortes sobre isso, mas estamos falando sobre isso. Obrigado. Sobre os votos dos venezuelanos, eu queria perguntar por que não deixar a guarda costeira detê-los, que é autorizada por lei. O senhor poderia confirmar quem está no barco, garantir que eles estão fazendo? Nós já fazemos isso há 30 anos e é totalmente ineficaz. Eles têm barcos rápidos. Alguns desses barcos são sérios, são lanchas de classe mundial.
mas não são mais rápidos que mísseis. Então, estamos tentando fazer isso há anos e muitas das drogas, de 25% a 30%, vêm pelo mar. No momento, eu diria que não temos nada vindo pelo mar. Na verdade, eu não sei bem sobre os pescadores. Muita gente não está indo pescar. Nós paramos quase totalmente o tráfico por mar, agora vamos pará-lo por terra. Mas nunca funcionou, nunca funcionou. Sabe quando você faz isso de uma maneira muito politicamente correta? Qual é o próximo passo nessa guerra contra os cartéis? O senhor está considerando opções, ataques em terra? Eu não quero dizer exatamente, mas estamos olhando para a terra, porque o mar está sob controle. Temos alguns dias em que não tem nenhum barco para ser visto. Eu vejo isso como uma coisa boa. Tínhamos uma quantidade enorme vindo em barcos, barcos muito caros. Eles têm muito dinheiro, barcos muito rápidos, muito caros, bem grandes. E a maneira como você olha para isso é que cada barco que nós afundamos, nós salvamos 25 mil vidas americanas. Então, toda vez que você vê um barco e se sente mal, fala, isso foi duro. É duro, mas perder 3 pessoas e salvar 25 mil são pessoas que estão matando a nossa população. Cada barco está salvando 25 mil vidas. E você pode ver isso. Os barcos são atingidos e você vê aquele fentanil no oceano, em sacos, em todos os lugares. E estamos salvando uma quantidade enorme de vidas. Sobre esse assunto, eu sei que eu tenho uma pergunta para o senhor e outra para o Patel. Eu sei que o senhor falou sobre ter alguma aversão por Boston recentemente. É uma das cidades que o senhor está analisando. Que outras cidades? Por onde? Boston. Boston tem um prefeito ruim, mas que pelo menos tem um QI razoável. A maioria deles é baixo QI mesmo, mas eles são tão ruins, sabe? O que está acontecendo em Chicago, você pensaria que o cara diria, olha, eu tenho um problema aqui. Senhor presidente, o senhor pode vir ajudar? Eu poderia ter feito isso em um mês com a cooperação deles. Vai ser feito de qualquer maneira, mas podia ter sido feito em um mês. Boston tem 4 áreas que estão problemáticas, sabe? Alguém disse que se nós aceitaríamos tirar a Copa do Mundo de lá se eles não arrumassem? Sim, a resposta é sim, podemos fazer isso com a FIFA. Então, se nós pensarmos que a lei vai ser ruim ou que isso se aplica às Olimpíadas, mas vamos falar da Copa primeiro. A FIFA está muito quente. Se nós acharmos que há alguma razão para que seja em Boston ou qualquer outro lugar, eles não estão fazendo seu trabalho, nós vamos pegar esses jogos da Copa do Mundo e vamos pôr em outro lugar. O diretor Patel, tem muitas teorias da conspiração sobre o assassinato de Charlie Kirk. O senhor tem alguma atualização para nós sobre todo esse conteúdo online? A única coisa com que nós lidamos no FBI e no Departamento de Justiça são fatos. Entregamos em velocidade recorde uma caçada humana e capturamos o assassino. Luigi Mangione, com a mãe de Boston, eles levaram 5 dias e um policial perdeu a vida. Nós estamos perseguindo cada pista e a melhor coisa que podemos fazer para honrar a vida de Charlie Kirk é garantir que todos os envolvidos sejam processados e punidos. Estamos investigando fatos e não teorias. À luz das curvas de exportação de terras raras da China, o senhor vê a Índia como um parceiro confiável? O senhor está planejando se encontrar com o primeiro-ministro Modi na Malásia? O senhor está aberto a conversas? Sim, ele é um amigo meu. Temos um ótimo relacionamento, ele acabou de dizer isso há 2 dias, sabe? Temos um ótimo relacionamento, não ficamos felizes com ele comprando petróleo da Rússia, porque isso permite que a Rússia continue com essa guerra ridícula, onde já perderam 1,5 milhão de pessoas. A Rússia, soldados principalmente. Essa é uma guerra que nem que deveria ter começado, mas é uma guerra que a Rússia deveria ter vencido na primeira semana. E eles estão no 4º ano. E eu quero que isso pare. Então, eu não fiquei feliz que a Índia estava comprando petróleo e ele me garantiu hoje que não vão mais comprar petróleo da Rússia. É uma grande parada. Agora eu tenho que fazer a China fazer a mesma coisa. Sabe, isso é relativamente fácil comparado com o que fizemos no Oriente Médio. O Oriente Médio foi uma guerra de 3.000 anos e nós conseguimos, isso são 3 anos. Então eu acho que nós vamos conseguir. Eu acho que Putin, o presidente Putin, eu acho que ele quer fazer isso. Mas tem muita animosidade entre eles, Zelensky, você já deve ter notado. E eu acho que isso está prejudicando o processo. O senhor autorizou a CIA a entrar na Venezuela por quê?
Há mais informações que o senhor pode compartilhar sobre esses ataques? Eu não posso fazer isso. Eu autorizei por 2 motivos. Primeiro, eles esvaziaram suas prisões nos Estados Unidos da América. Eles vieram pela fronteira. Eles vieram porque nós tínhamos uma política de fronteiras abertas. Assim que eu ouvi isso, eu disse, muito desprezo. Não são o único país, mas são os piores. E eles permitiram que milhares e milhares dos seus prisioneiros, instituições mentais, gente de manicômios, foram esvaziados para cá, para os Estados Unidos. Nós vamos mandá-los de volta. Mas é uma coisa muito ruim. Eles fizeram isso num nível que muitos países, nenhum fez como a Venezuela. E a outra coisa são as drogas. Tem muitas drogas vindo da Venezuela e muitas drogas venezuelanas vêm pelo mar. Então você vai ver isso. Mas nós vamos pará-lo por terra também. A CIA tem autoridade para tirar o Maduro? Eu não quero responder essa pergunta. É uma pergunta ridícula. Não uma pergunta realmente ridícula, mas seria ridículo eu responder. Eu acho que a Venezuela está sentindo o calor, mas acho que outros países também estão. Nós não vamos deixar este país, o nosso país, ser arruinado porque outras pessoas querem mandar o pior. Eles nos mandaram o seu pior. Eles carregaram nosso país com prisioneiros, gente com doenças mentais, gente gravemente doente, criminalmente. Nós não vamos aceitar isso. É uma daquelas coisas, eu posso dizer, nós já cuidamos do mar. Não tem ninguém, nós estamos monitorando. E se nós virmos, nós vamos salvar. Há republicanos e democratas que estão preocupados que nos briefings que eles receberam sobre esses ataques, eles não estão tendo informações sobre quem estava nos barcos e o que estava nos barcos. Eles recebem informações de que estavam cheios de drogas e é isso que importa. Quando eles estão carregados de drogas, é um alvo justo. E cada um desses barcos estava carregado. São lanchas extremamente rápidas. Elas custam muito dinheiro e eles têm muito dinheiro porque vendem drogas. E eles sabem uma coisa, que todos têm a mesma coisa em comum. Eles têm drogas, eles chamam de pó de drogas, é pó de fentanil por todo o barco depois que as bombas explodem. Você pode... Nós sabemos antes deles saírem. Nós temos muitas informações sobre cada barco que sai. Informações fortes e profundas. O senhor vai ter Zelensky aqui nessa semana. Qual é a sua mensagem para ele nessa fase da guerra? Zelensky. E sem ser Tomahawks, o senhor está considerando outras opções? Vai falar com Putin? Nós estamos analisando opções, sim. O presidente Zelensky vem. Eu não sou fã da guerra, não sou um fã da maneira como começou. Não devia ter começado e não teria começado se eu fosse presidente, mas a eleição foi fraudada e por causa disso perdemos muitas vidas nessa guerra. Não vidas americanas, mas se eu puder salvar muitas vidas, é por isso que eu faço isso. Eu quero salvar vidas. Eu já resolvi 8 guerras. O primeiro-ministro do Paquistão disse isso muito bonito. Ele disse, você salvou milhões de vidas, disse para várias pessoas aqui. Ele falou, o presidente salvou milhões de vidas. E acho que ele está se referindo ao fato de que a Índia e Paquistão teria sido uma guerra nuclear. 7 aviões foram derrubados. E, na verdade, o novo embaixador da Índia está aqui, eles estão bem representados. Você deve nos representar, não eles. Mas o Sérgio vai fazer um ótimo trabalho, Mas nós vamos falar sobre a guerra com ele, vamos falar, sabe, eles querem ir para a ofensiva. E eu vou fazer uma determinação sobre isso, mas eles gostariam de ficar ofensivos, você sabe disso, e nós temos que fazer uma determinação. Como o senhor tem o diretor do FBI e a procuradora aqui hoje, o Jim Jordan pediu a Jack Smith para comparecer. O perturbado do Jack, ele é perturbado. Eles deveriam ouvi-lo, eu estou surpreso que tenha demorado tanto, estamos falando de... Como é isso de crimes políticos? É disso que temos que falar. Eu queria entender até que ponto o Departamento de Justiça de Biden instrumentalizou a lei. O senhor acha que o comitê vai descobrir o quê? Eu acho que foi a pior instrumentalização contra um oponente na história do mundo, especialmente para este país. E eu espero que todo mundo, eles estão envolvidos nisso.
Eu que tive que sofrer com isso e no final venci, mas o que eles fizeram foi criminoso. Jack Smith, maluco, na minha opinião, é um criminoso. E eu notei que o entrevistador, acho que era o Weissman, eu espero que eles também investiguem o Weissman, é um cara mau. E ele tinha alguém em uma lista que era fantoche dele, trabalhava no escritório realmente como a pessoa principal. E eu acho que ela deve ser examinada com muita força. Tinha uma tremenda atividade criminosa e se nós não tivermos eleições justas nesse país, não temos um país. E eu disse desde o começo, eleições justas e fronteiras. Precisamos também de uma imprensa justa, porque se você não tem imprensa justa é muito difícil. Nós temos a fronteira mais forte de qualquer tempo, ninguém tem uma fronteira assim, os números acabaram de sair de novo, 0 pessoas entraram ilegalmente. Nós aceitamos gente legalmente, mas 0 pessoas ilegais. Você está falando de outro assunto, de crime político. Eles cometeram crimes políticos massivos. Eu espero que estejam examinando o chefe, espero que estejam olhando todas essas pessoas e eu tenho permissão para saber, sabe? Na teoria, eu sou o chefe da lei. Mas eu tenho um grupo muito bom e talentoso, isso é outra coisa. Eu espero que estejam olhando para o crime político, porque nunca teve tanto crime político contra um oponente quanto o que eu tive que passar. Eles entraram na minha casa na Flórida, fizeram uma busca e apreensão ilegal. Eu tenho um processo que estava indo muito bem, aí eu virei presidente, agora eu estou meio que processando a mim mesmo. Não sei como resolver. Me dá X dólares, né? Eu não sei o que fazer com esse processo, é um ótimo processo, agora eu ganhei e ficou meio ruim, eu estou me processando. Mas era um processo muito forte, muito poderoso. Eles fizeram uma busca e apreensão ilegal na minha casa na Flórida. Eles vasculharam as gavetas do meu filho, eles vasculharam todos os armários, todas as gavetas da primeira-dama. Ela entrou, ela falou, uau, o que aconteceu? Porque ela é muito meticulosa, e isso não foi tão meticuloso quando ela olhou aquelas gavetas, viu aquela bagunça. O que eles fizeram contra uma pessoa que tinha acabado de sair do cargo. Então você vê essas pessoas corruptas, você vê Hunter Biden, você vê a assinatura, dá um exemplo, a caneta automática. Ele assinou todas aquelas coisas, um almirante, um general de 4 estrelas. Eu assino a torta direito. Eu queria cumprimentar John Thune, aliás, e Mike, nosso grande chefe da Câmara. Mas John Thune, eu estou recebendo essas coisas, as centenas, eu estava recebendo 1 a cada 2 semanas. Teriam sido 4 anos. Teria alguns que não iam nem entrar, tudo por causa da obstrução dos democratas. John Thune fez um ótimo trabalho. Eu acho que assinei uns 200 cargos para a administração. Estamos quase em dia. Então, eu elogio John Thune. Ele teve que fazer algumas coisas bem difíceis, que ele nem queria fazer, mas ele foi forçado pelos democratas. E em relação à paralisação, é uma paralisação democrata do Schumer. E ele está tentando fazer isso para ficar relevante, porque ele é um perdedor. Eu o conheço há muito tempo, sempre foi um perdedor, mas inteligente. Eu acho que ele está perdendo QI com o tempo. Acho que isso acontece, espero que não aconteça comigo. Eu sei que se acontecesse, vocês me avisariam imediatamente. Sobre crime violento aqui em DC, um juiz deu liberdade condicional aos 2 adolescentes que espancaram o ex-funcionário do Doge. É inacreditável, sem prisão. Jeanine Pirro está fazendo um trabalho fantástico e ela está ótima porque você tem esses juízes radicais de esquerda. Eles bateram nesse cara e muitas pessoas foram contra, muitas pessoas contra um que estava protegendo a namorada. Ele não queria, sabe, eles espancaram ele forte, isso simplesmente aconteceu, né? É terrível. Eu acho que o juiz devia ficar com vergonha. É um problema grande, sabe? Eles podem fazer o trabalho deles, vão para um tribunal, as pessoas são protegidas. Eu não sei de onde eles vêm, de onde essas pessoas vêm. Esses juízes, de onde eles vêm? Eu quero elogiar em nome de Pam, Todd, todos nós, porque Cash, eu acho que a Jeanine está fazendo um trabalho fantástico. O caso que eu ouvi foi impecável, o caso perfeito. Tem vídeos. E aí vem o juiz e dá liberdade condicional. São caras rudes, são jovens. E se isso acontecer, eles vão crescer, vão ser muito ruins e vão causar muitos problemas. Acabou de voltar da Índia. Como foram as conversas com o primeiro-ministro Modi? Eu acho que foi ótimo. Ele relatou
Sabe, ele é um grande homem. Sabe, Modi é um grande homem que ama Trump. Eu não sei se é a palavra amor, eu não quero que você tome isso de forma diferente, não quero destruir a carreira dele. Você tem que entender, eu observo a Índia há anos, é um país incrível. E você teria cada ano um líder novo. Alguns ficavam alguns meses, um ano após ano. E meu amigo está lá há bastante tempo e ele me garantiu que não vai ter compras de petróleo da Rússia. Talvez tenha surgido agora que ele não vai comprar petróleo da Rússia. Começou. Ele não pode fazer isso imediatamente, tem um processo. Mas o processo vai acabar em breve. E só o que queremos do presidente Putin é parar isso. Pare de matar na Ucrânia, pare de matar russos. Porque ele está matando muitos russos. Isso não é bom para ele. É uma guerra que ele deveria ter vencido em uma semana e já está indo para o 4º ano. Isso não faz que essa grande máquina de guerra pareça boa. Mas ele poderia fazer um acordo, nós estamos dispostos a fazer um acordo, pensei que tínhamos um. O ódio entre os dois líderes é muito forte, é um obstáculo. Não está dúvida sobre isso. Eu pensei que nós tínhamos um acordo há 2 meses. Quem pensaria, eu consegui paz no Oriente Médio e eu não consigo fazer esses 2 caras chegarem a um acordo? Mas eu acho que vamos conseguir. Se a Índia não comprar petróleo, fica muito mais fácil. E eles não vão comprar, eles me garantiram que muito em breve não vão comprar mais petróleo da Rússia. E vão voltar para a Rússia depois que a guerra acabar. Sobre a paralisação, os funcionários do FBI estão sendo pagos. Até onde eu saio? Sim. Graças ao seu excelente trabalho, 181 agentes especiais vão receber seus salários. Muitas pessoas são pagas. Temos as pessoas que queremos sendo pagas e o FBI tem que ser pago. Queremos que os militares recebam. Os democratas, eles não falam sobre isso. Estamos nos livrando de programas que não gostamos. Isso foi negociado, nós não gostamos deles, estamos encerrando e eles vão ser encerrados permanentemente. E são milhares de pessoas e, sabe, bilhões de dólares. Nós estamos nos livrando de muitas coisas que nunca quisemos porque eles fizeram esse movimento estúpido e eles não querem falar sobre isso. O dia deles está chegando, muito poucas pessoas vão estar lá. Eles têm o dia deles chegando, eles querem ter o dia de fama, mas eles realmente deveriam fazer um acordo. O que nós estamos fazendo, e eles chamam ele de Darth Vader, mas ele é muito legal, Russell Vole está realmente acabando com muitos projetos democratas. Não é só empregos, é o projeto em Manhattan, o projeto em Nova York, são bilhões e bilhões de dólares que Schumer trabalhou 20 anos para conseguir. Está acabado. Diz para ele que está acabado, Jennifer. Sobre o Hamas, qual é o seu entendimento sobre o ritmo da devolução dos falecidos? Eles estão procurando, os vivos estão de volta, alguns voltaram hoje. É um negócio horrível, odeio falar sobre isso, mas eles estão cavando, eles estão realmente cavando. Tem áreas onde eles estão cavando, encontrando muitos corpos, então eles têm que separar os corpos, você não ia acreditar. Alguns desses corpos já estão lá há muito tempo, alguns estão sob escombros, eles têm que remover escombros, mas há sepulturas e algumas estão em túneis. Alguns morreram em túneis que estão debaixo da terra, bem embaixo, e os túneis são... Eles viveram assim num túnel de 1 metro, é uma atrocidade horrível. Ao mesmo tempo, eu estou querendo dizer Israel, mas eu sabia o que eles estavam fazendo, eu sabia a maior parte das coisas que eles estavam fazendo. Eles mataram provavelmente umas 70 mil dessas pessoas do Hamas. E eu falei, agora tá bom, vamos ver o que acontece, A sua próxima pergunta vai ser as armas. Queremos que eles desistam das armas. Eles concordaram, tem que fazer isso. E se não fizerem, nós vamos fazer. Hoje o chefe do Comando Central sugeriu que o Hamas precisa se apressar e se desarmar. Isso não é um sinal para o Hamas, para o resto do mundo, de que em algum momento os militares americanos se envolveram? Nós não precisamos disso. Nós não vamos precisar, já estamos muito envolvidos nisso. Se eu não tivesse envolvido, eu não teria paz.
Se nós não destruíssemos a capacidade nuclear do Irã, esse acordo nunca teria acontecido por dois motivos. As nações árabes não teriam se sentido ousadas para fazer isso, porque tem um Irã muito poderoso que era e não é mais. E o que Israel e nós fizemos, porque o ataque, se você olhar, nós ajudamos bastante. Eles vão ser os primeiros a dizer isso, inclusive derrubando milhares de drones que estavam entrando em Israel. Nós derrubamos. Nós os derrubamos como se fosse um treino de tiro ao alvo, mas derrubamos milhares de drones e mísseis que iam para Israel. Mas entre o que nós fizemos com o Irã, daquela maneira, com o convencional, vamos chamar, e aqui o lindo avião B-2, está vendo ali na mesa? Eu sempre achei lindo, mas eu não entendi. Agora eu entendo que levou centenas de milhares de bombas, na forma de duas, mas centenas de milhares de libras de bombas, e cada bomba atingiu perfeitamente seu alvo. Depois eles mandaram Tomahawks, 30 Tomahawks. E sabe, isso foi, a CNN disse, talvez não tenha sido tão ruim, porque eu tinha dito obliterou, e obliterar não é forte o suficiente, na verdade. Você viu, a Comissão de Energia Atômica foi lá e disse obliteração. Pensa nisso. Eles entraram sob fogo potencial, entraram no espaço aéreo do Irã, tarde da noite, no escuro, sem lua. A lua estava baixa por um motivo, o horário que nós escolhemos, não dá para ver nada. E eles acertaram todos os alvos e não foram atingidos. Ninguém viu aquele avião, ele é furtivo. O problema é que pode ser furtivo hoje e amanhã não. E acabamos de encomendar cerca de 20 B-2 novos. É inacreditável como arma. Eu conheci, sabe, Putin, quando eu estava falando com ele no Alasca. Passamos por vários e ele falou, funcionou. Falei, incrível, a asa voadora. Mas o senhor não vê razão para militares americanos em Gaza? Não, acho que vamos lidar com isso muito bem. Vamos ajudar Israel. Mas tem outros países agora, muitos países assinaram. E muitos desses países são potências militares fortes, e o Hamas não tem apoio. O Hamas tinha o apoio do Irã, e agora o Irã disse que não quer se envolver. A última vez que eles se envolveram não funcionou muito bem. Então eles tinham o apoio do Irã, hoje o Irã está tentando sobreviver. Sabe, quando eu vi os relatórios há 2 semanas do Irã que ia construir uma arma nuclear, eu falei, não se preocupe, eles têm muito mais o que fazer antes de chegar em armas nucleares. A última coisa que eles querem é uma arma nuclear. Não deu certo. E se eles fizessem antes deles chegarem perto, esse lugar seria atacado e eliminado. O senhor vai se reunir com o presidente Xi. Se o senhor não chegar a um acordo nessa reunião, estamos numa guerra comercial com a China? Já estamos numa. Nós temos 100% de tarifa. Se não tivéssemos tarifas, nós seríamos expostos como sendo um nada. Nós não teríamos defesa. Sabe, eles usaram tarifas contra nós, mas nós nunca tivemos ninguém naquela cadeira que sentisse a necessidade de fazer. Eles nos permitiram ter uma dívida de 37 trilhões de dólares. As tarifas são uma ferramenta muito importante para a nossa defesa, para a nossa segurança nacional. Se não tiver tarifas, não vai ter segurança nacional. Se você olhar, por exemplo, para Paquistão e Irã, eu disse para eles, eu estava no meio da negociação de um acordo comercial com o Irã, e o Paquistão estaria na linha. E por causa das tarifas, todo mundo quer negociar, vamos fazer um bom acordo. E eu ouvi dizer que eles estavam atirando um no outro. E eu falei numa das minhas conversas, vocês vão entrar em guerra? 2 potências nucleares. Estamos pensando, eu falei, o acordo é o seguinte, se for para a guerra, a tarifa é 200%, você não vai fazer nenhum negócio aqui. Eu falei isso para os dois. Em 24 horas a guerra terminou. Teria sido uma guerra nuclear. Então, mais uma vez, o primeiro-ministro do Paquistão, que esteve aqui há 2 semanas, disse, esse homem salvou milhões de vidas na frente de um grupo de gente, porque ele achou que ia ter guerra. Mas quando se fala de guerra ou de ter que pagar tarifas enormes, as tarifas venceram. Por isso é tão importante, não só o dinheiro. Estamos recebendo trilhões de dólares, mas não só o dinheiro. O poder de manter a paz, o poder a ser usado para o bem é enorme. Mas muitas pessoas não entenderam as tarifas. Também nos deixou muito ricos.
Temos um grande caso chegando à Suprema Corte, eu vou dizer, é um dos casos mais importantes da história do nosso país. Porque se nós não ganharmos esse caso, nós vamos ter uma bagunça financeira problemática, enfraquecida por muitos e muitos anos. Eu não sei nem se vamos sobreviver até é um bom termo. Mas se vencermos, vamos ser o país mais poderoso do mundo. E só o que estamos fazendo é usar como uma defesa contra o que aconteceu por muitos e muitos anos. A China cobrava tarifas, isso era incrível, mas nós não podíamos cobrar. Então, nós podíamos fazer o que quiséssemos, só os presidentes não queriam. E não foi nada, mas das 8 guerras, eu estava dizendo 7 das 8 guerras, eu diria que as tarifas são diretamente responsáveis por terminar 6 delas. 5 ou 6. Sem as tarifas, você teria guerras em todo o mundo. Com as tarifas, a não ser pela Rússia, não tem muitas guerras. E também fizemos bons amigos. As tarifas são tão importantes para a segurança nacional. Se não tivermos tarifas, não temos segurança nacional. Nosso país ia sofrer num nível, porque eles usam isso tão fortemente contra nós. Como exemplo, a União Europeia, eles não compram nossos carros, não compram agricultura, não compram nada, mas mandam as Mercedes, BMW, Volkswagen, aos milhões. Nós não mandamos carros, eles não aceitam. Eles cobravam tarifas, produtos agrícolas, eles não compram, eles querem que os agricultores deles, eu entendo. Mas era muito injusto, eles estavam tarifando nossos produtos e mantendo isso. Nós não usamos. Agora fizemos um dos grandes negócios, 650 bilhões eles estão nos pagando. Então, nós equilibramos isso. É realmente uma coisa boa de ver. Você tem que entender, todos assinaram. Japão, Coreia do Sul. A Coreia do Sul são 350 bilhões. O Japão, 650 bilhões de dólares. E todos concordaram com isso, eles estão felizes, mas antes era uma roubalheira. E se nós não pudermos usar tarifas, não temos segurança nacional. Esse país não vai ter segurança financeira nem nacional. E as pessoas que entraram com esse processo estão alinhadas com nações estrangeiras que agora estão sendo tratadas de forma justa, em vez de só nos roubar. Se nós não fizéssemos isso, se nós não pudermos usar o que as outras pessoas usam contra nós, não tem defesa, vai ser um desastre para a América. Por isso que eu acho que eu vou à Suprema Corte para assistir. Eu não fiz isso e eu tive alguns casos bem grandes. Acho que esse é um dos casos mais importantes da história, porque aí nós estaremos indefesos contra o mundo. Ok? Eu queria perguntar sobre a campanha para o Senado. Eu sei que é cedo, mas tem muitos republicanos que estão competindo pelo seu apoio, muitos bons